Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez a convite do irmão Luiz do Centro Espírita O Semeador para que façamos uma exposição sobre o tema o ciúme para o grupo de estudos dele da casa. Para início do nosso trabalho, vamos por alguns instantes silenciarmos, fecharmos os olhos, nos aquietarmos por alguns minutos e assim podermos elevar o pensamento ao alto, nos conectando assim com a sabedoria cósmica universal, com a consciência suprema, com o Criador de tudo que é. Mestre amigo Jesus, querido amigo incomparável, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para que possamos ser um instrumento dos Teus ensinamentos, levando adiante a Tua boa nova através das explicações que conseguimos alcançar dentro da codificação espírita e das obras subsidiárias, para que os confrades do centro que nos solicita essa exposição possam se beneficiar, bem como a todos os outros que terão acesso ao link, hoje pela via virtual, no nosso canal. Na certeza do Teu amparo, nos colocamos aqui à Tua disposição, para que o nosso trabalho seja digno da Sua apreciação. Na certeza desse contato mais profundo contigo, damos por iniciado a nossa tarefa de hoje. Que assim seja, Senhor. Então, o trabalho de hoje será sobre o tema o ciúme. Para a gente ter um movimento de referência, as obras que nós nos apoiamos para fazer a nossa exposição foram 3 obras básicas, ou melhor, que fazem parte da série psicológica da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. O livro foi O Ser Consciente, que tem um tópico falando sobre o ciúme. O outro livro foi Amor Imbatível Amor. E o outro livro, Conflitos Existenciais. Esse aqui é onde tem o assunto mais profundamente abordado, que é um capítulo com muitas páginas que ela discorreu sobre o tema. E também no Livro dos Espíritos, na questão 933, que não é só sobre o ciúme, mas fala do ciúme da inveja. É também interessante falar que no Ser Consciente, ela também vai abordar o ciúme e a inveja, como os gigantes da alma, ressentimento, ciúme e inveja. Então, deve ter alguma conexão esses dois temas, né? O ciúme e a inveja. Mas hoje nós vamos nos debruçar mais sobre o ciúme. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar na questão 933, se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? A resposta é a seguinte: mas ainda porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. Então, os espíritos respondem que o ciúme, a inveja e os outros sentimentos, como ansiedade e avareza, são torturas da alma. E aí continua Kardec numa interrogação. A inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Acho que é os espíritos continuando. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Os invejosos e os ciumentos estão num estado de febre contínua, portanto está aí uma situação desejável e não compreendeis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno?
Então aqui ele interroga no final. E aí tem um comentário de Kardec e que ele vai discorrer sobre isso, mas aqui não cabe. Eu recomendo que vocês leiam do grupo de estudos e aqueles que nos ouvirão nas redes sociais, mais especificamente os que me seguem no meu canal no YouTube, vão lá no Livro dos Espíritos, na questão 933, que está lá a informação mais detalhada sobre a questão no livro 4º, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Vai estar dentro dessa temática, ok? Então, questão 933. Fica a recomendação para que vocês olhem para essa questão no Livro dos Espíritos. Mas, o que nós precisamos trazer aqui, na abordagem psicológica, consciencial, profunda, transpessoal, e com a abordagem que a nossa querida benfeitora nos traz, baseada em todos esses grandes segmentos do pensamento psicológico, associado à psicologia espírita, ela vai trazer uma definição muito interessante, ou melhor, uma definição não, uma abordagem interessante, e que eu vou tentar falar sobre o que eu consegui aprender. Nós vamos perceber que o ciúme, ele vem fruto de alguns fatores que são inerentes à condição atual do ser humano. Nós não podemos descartar essa possibilidade. Isso é posto quando, na infância, nós vivemos privações ou relacionamentos abusivos ou algum tipo de comportamento na relação com os pais ou nossos pares, de um modo geral, e que a criança, aí sentindo-se preterida, se sentindo necessitada de ter a atenção para ela vai se utilizar de alguns mecanismos para poder atender às suas expectativas e suas demandas egóicas, que está em fase de construção. Então a Joana, ela vai trazer aqui, nesse livro Amor Imbatível Amor, que o sentimento da afetividade, porém, é quase sempre acompanhado dos conflitos pessoais. Então ela vai falar do tópico afetividade perturbada, quando a afetividade se torna perturbadora, né? Então, o sentimento da afetividade, porém, é quase sempre acompanhado dos conflitos pessoais, que decorrem da estrutura psicológica de cada um. Quando não se viveu plenamente na infância a experiência tranquilizadora do amor, a insegurança que se instala gera conflitos em relação à sua realidade. E todos os relacionamentos afetivos se apresentam assinalados pela presença do ciúme, de raiva ou do ressentimento. Então ela vai trazer o ciúme, da raiva e do ressentimento. Como nós estamos falando do ciúme, ela vai continuar dizendo. O ciúme, que retrata a falta de autoestima, então a gente já começa a ter uma primeira informação. O ciúme daqueles que são portadores, e de uma forma ou de outra, todos nós somos em maior ou menor grau, denota a falta de autoestima, predominando a autodesvalorização como decorrência da não confiança em si mesmo. Olha que interessante. Transforma-se em terrível algoz do ser e daqueles que fazem parte do seu relacionamento. Então sofre quem é vítima e quem é portadora do ciúme, bem como daqueles que se relacionam com as pessoas ciumentas. E aí o ciúme ele pode ser ampliado não só na relação do ciúme, na relação interpessoal ou interconjugal, na relação conjugal. Ele se dá em várias formas, se dá no ciúme de um cargo, o ciúme de um amigo, da relação de amizade, de uma pessoa que faz um contato mais intenso de afeto com o outro e ele se sente preterido pela sua baixa autoestima e pela sua autodesvalorização. Então o ciúme a gente vai se reportar aqui, vocês já extrapolam para todas as relações que se estabelecem. Quando eu der os exemplos, e se eles ficarem mais vinculados às relações de homoafetiva ou heteroafetiva, não importa, vocês podem levar também para a relação de irmãos numa família, o ciúme de um pai e de uma mãe por um filho que tem mais afinidade com um dos cônjuges. Todas essas formas que se estabelecem, a base e a gênese dela está na baixa autoestima e na autodesvalorização daquele ser. Esse entendimento, portanto, da psicogênese do ciúme, na visão do ser que está encarnado, ela se dá também quando a Joana de Ângeles vai nos trazer, no livro Conflitos Existenciais, de um lugar que faz-se necessário nós abordarmos aqui com vocês. Então, ela vai dizer o seguinte: o espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências transatas, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultante. Inquieto e insatisfeito, então ela está dizendo que há uma inquietude e uma insatisfação, ele não consegue desenvolver em profundidade a autoestima,
permanecendo em deplorável situação de infância psicológica, mesmo quando atinge a idade adulta. As suas são reações de insegurança e capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Então ela vai trazer também no Conflitos Existenciais que o ciúme é algo que está ligado à baixa autoestima e uma infância psicológica, mesmo no ser adulto, que não consegue lidar com esse sentimento de desvalorização e de inferioridade ou de baixa autoestima. Mas ainda assim, faz-se necessário ver que ela fala que o espírito, como nós somos espíritos, nós vamos trazer a abordagem dos fatores que têm a sua psicogênese na infância, mas que a psicogênese de todas elas está no espírito imortal. E assim no livro O Ser Consciente, que ela vai trazer na terapêutica, ela vai definir em 3 partes o tópico, ou melhor, no livro Conflitos Existenciais, ela vai definir em 3 partes, que é a primeira, a psicogênese do ciúme, a segunda é os comportamentos doentios, que é sobre o ciúme, e ela vai trazer a terapia para o ciúme. Muito interessante. Na terapia para o ciúme, vale destacar a seguinte passagem. Quando ela fala da terapia, ela vai dizer: todo e qualquer distúrbio orgânico, psicológico ou mental necessita de tratamento especializado, considerando-se a área em que se apresenta. Claro, se você tem um problema gástrico, você vai ao gastroenterologista. Se você tem um problema cardíaco, ao cardiologista. Um problema ortopédico, você vai aos fisioterapeutas, ortopedistas. Se você tem um problema respiratório, você pode ir ao fisioterapeuta ou ao pneumologista. Em várias áreas, neurológico, o neurologista e o fisioterapeuta, de um modo geral, que trabalha também. Então, em cada área do conhecimento, você vai ter uma abordagem de pessoas que estão especializadas para tratar das determinadas patologias que acometem o tecido físico. E é também necessário que nos processos psíquicos ou nos processos mentais existem profissionais que trabalham com a saúde mental. E que você não vai para o gastro para tratar um problema de saúde mental. Você vai para o psiquiatra, que vai entrar com os remédios alopáticos. Você pode ir para um psicólogo, que vai trabalhar as questões psicoemocionais. Você pode ir para um terapeuta. Você pode ir para um homeopata, que vai trabalhar com remédios homeopáticos que trabalham no nível emocional. Você vai trabalhar com um acupunturista, que vai lhe tratar dentro da visão da medicina chinesa, com aqueles mecanismos de abordagem inerente ao saber chinês, que vai trabalhar também o campo emocional. Então você vai ter especialistas em várias áreas. Então o que quer se dizer, Joana, nessa passagem? É natural, portanto, que naquilo que diz respeito ao comportamento emocional, seja levada em conta a terapêutica especializada, de modo a concentrar-se a raiz atual do problema. Ou melhor, de modo a encontrar-se a raiz atual do problema. Então, existe uma raiz atual? Existe. Que aí vai ser fuçado, esmiuçado pelos profissionais psicoterapeutas de um modo geral e que pode encontrar uma origem numa uma gravidez não desejada e pode encontrar numa infância de abuso, numa adolescência em onde a criança viveu situações de estresse e ali pode se encontrar a psicogênese do ciúme no adulto que buscou aquela ajuda terapêutica. Mas ela vai afirmar também de modo a encontrar-se a raiz atual do problema, nunca sendo olvidado ou esquecido que o espírito em si mesmo é o grande enfermo. Embora esse conhecimento podem ser minimizados, os efeitos perturbadores através do reencontro com as causas da existência presente, que tiverem origem no lar agressivo ou negligente, no grupo social perverso, nas condutas extravagantes ou em processos enfermiços que atingiram a organização física. Então, não podemos desconsiderar e nem esquecer que é o espírito o grande enfermo, independentemente de esse espírito encontrar um lar enfermiço, um lar abusivo, um grupo social perverso ou qualquer outra conduta extravagante na atual existência. Esse é o grande diferencial que o Espiritismo nos traz. Como a psicologia espírita, nós somos também uma psicologia, né? Porque atuamos na alma, nós estudamos a alma e a alma nada mais é do que o espírito encarnado. Então o Espiritismo, como ciência filosófica e religião, por causa dos seus valores morais, pelo estudo do Evangelho do Cristo, ele também tinha na sua publicação a revista de estudos psicológicos, que Kardec trouxe em 12 volumes. Então o Espiritismo é uma psicologia, a Joana vai dizer a psicologia espírita, que inclui todos os outros saberes que a antecederam, o behaviorismo, a psicanálise, a psicoterapia humanista ou a psicologia humanista, a transpessoal
E a hoje integrada, integrativa, a psicologia integrativa, que já é a quinta força na psicologia. E a psicologia espírita, ela faz essa leitura de todas as outras, mas olhando o espírito imortal que somos, que muitas delas não consideram, com raras exceções. Mesmo a transpessoal que considera, ela não trabalha a questão moral do ser. O espiritismo, sim. Então, no que diz respeito ao ciúme, ele existe dentro de algumas características que é o ser que tem a sua psicogênese, ou seja, ele tem a sua origem em problemas que são de origem da alma. Quando a manifestação do ciúme se expressa, ela nada mais relaciona-se do que um espírito que está em desarmonia. E ela continua dizendo, ele aspira ao amor e teme entregar-se-lhe, porquanto o sentido da posse, que lhe daria autoconfiança, está adstrito à dominação de coisas, de pessoas e de interesses imediatistas, ambicionando transferi-lo para quem certamente não se permitirá dominar pela sua morbidez. Às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade, que aqui vem um grande problema, igualmente infantil, esta deixa-se temporariamente manipular por acomodação ou sentimento subalterno, reagindo a posteriori de maneira imprevisível. O que é que ela quer dizer aqui? Existem relacionamentos que são abusivos. Casais, no exemplo que eu trato em consultório, que às vezes uma mulher super ciumenta é também o homem ciumento, sim. Muito se bota nas redes sociais ou na internet sempre imagem de mulher tendo um ciúme do homem, mas o homem também tem muito ciúme da mulher. Ele tem ciúme e às vezes de forma velada, e tem uns que não suportam ciúme e vão para o crime hediondo. Tanto que esses crimes, os feminicídios, a grande origem deles, eles têm base no ciúme, que é o homem ciumento, possessivo, controlador, que não aceita algum comportamento da mulher e muitas vezes culmina no assassinato, no feminicídio. Então é muito comum também o ciúme no homem, apesar de que nós percebemos uma descrição mais prevalente de mulheres sim ciumando com os homens de um modo geral, porque elas demonstram batendo, elas demonstram, falam assim, o que é isso? Tá olhando para lá, seu safado? Então tem expressões que normalmente se atribuem ao feminino, essa sociedade patriarcal, essa sociedade machista que gera isso, mas o homem também é muito ciumento. Então quando você tem um casal que tem um relacionamento desse nível, onde existe um relacionamento abusivo, enquanto a outra parte que sofre o ciúme infantil não sabe responder aquele ato do ciúme do seu cônjuge, do seu parceiro, pode ser homem ou mulher aqui no exemplo, ela vai se submetendo àquilo e vai ficando num estado de subjugação e de submissão. Então aquela outra parte que é doente, porque é um doente, o ciumento exagerado, todos nós, eu repito, temos os ciúmes em maior ou menor grau, eu também sinto ciúme. Eu sinto ciúme, por exemplo, quando eu falo para minha esposa, ela tomar cuidado, eu falava, né, a nossa forma egóica de justificativa, de racionalização, vai levar que não, é apenas um cuidado, não é cuidado. Você quando fica falando, amor, você está com a saia muito curta, é uma forma de posse, de controle, porque você não quer que ela se exponha para que o outro possa olhar, porque sua baixa autoestima é tão grande que você tem medo de ser preterido. Argumentos poderiam levar para esse lugar que eu costumava falar, que era a necessidade de preservar, tendo em vista essa sexualização da sociedade, onde todo mundo vive os assédios de um modo geral. É óbvio que a gente falando isso, a gente pode estar tendo um olhar de preocupação, mas ao mesmo tempo é de posse, é de ciúme daquele seu parceiro ou da parceira. Então a gente tem formas de racionalizar e de justificar aquilo que a gente não quer olhar. Então, de um modo ou de outro, o ciúme faz parte das nossas condições do humano que ainda estamos. Então, é a condição humana. Mas o que está por trás do ciúme? O ciúme é a representação, ele é o sintoma. Mas o que está por trás, lá no seu ser profundo, no inconsciente profundo, pode estar muitas vezes o que a nossa benfeitora falou, a baixa autoestima, a desvalorização, a necessidade de ser amado, de ser aceito e outras psicogêneses. E ela vai trazer, no desenvolvimento do que eu estou lendo, ela vai desenvolver dizendo o seguinte, dentro da perspectiva, portanto, de um relacionamento com alguém que é infantil, em oportunidades outras, permite-se conduzir desinteressando-se das próprias aspirações enquanto submete-se aos caprichos do dominador. Então o ciumento domina o outro e ele vai se desinteressando das suas próprias aspirações, enquanto submete-se aos caprichos do dominador, resultando numa afetividade doentia, destituída de significados nobres e de vivências enriquecedoras. Então tanto é desagradável para aquele que vive o ciúme, quanto para a pessoa que é submetida àquele que é o ciumento. Então a relação de ciúme, ela é uma relação
patológica e que gera danos nas relações afetivas. E, portanto, ela deve ser vista como uma psicopatologia, sim, quando da sua gravidade, ou seja, quando ela se apresenta de forma mais exacerbada, ela passa a gerar até crimes, que podem ser crimes, como nós acabamos de citar, no que diz respeito aos feminicídios, de um modo geral, e também tem mulheres que também agridem os homens por ciúme. Não é tão comum, mas existe também a agressão da mulher para o homem, é muito mais prevalente do homem para a mulher. Mas assim ela vai avançar. Ela vai dizer assim: incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia das demais pessoas, supondo que também são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. Porque não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer o carinho nem o devotamento de outrem, afligindo-se em razão do medo de perder-lhe a companhia. Olha bem, olha que ser que vive isso, deve ser um sofrimento atroz. Ele vive sempre o espaço de que pode ser preterido. Como eu disse, é muito comum no meu consultório pessoas ciumentas atribuírem que, na verdade, elas se sentem desvalorizadas no sentido de que, às vezes, um homem que tem um poder aquisitivo maior é o provedor da casa. E ali, como ela não consegue honrar aquilo na mesma energia, a gente vai falar das leis sistêmicas, do equilíbrio entre o dar e o receber, na visão das constelações familiares, há uma descompensação. E é como se o outro fosse o provedor e começa a assumir a posição do pai, quando não deveria no relacionamento conjugal. Quando aquele, portanto, vive uma situação de destaque na relação conjugal, não há um equilíbrio de troca, a pessoa que se sente menor, ela já traz uma baixa autoestima, talvez por uma desvalorização na infância, talvez por uma necessidade de aceitação por um pai ou por uma mãe, ou por um amigo de escola que preteriu e que não pôde ser incluído no ambiente do jogo de futebol ou do jogo que existia na sua fase da juventude e adolescência. Era sempre colocada à margem. Ela começa a ter que ter um movimento egóico de necessidade de se autoafirmar, e para que se autoafirme, ela usa-se de mecanismos que às vezes são coercitivos, porque o tímido, ele também é egoísta. Ele também tem um traço de personalidade que é um tanto quanto de desvalorização. Mas ele não se mostra agressivo em pedir e tomar aquilo que ele requer que o outro ofereça. Então ele fica num espaço de veladamente na sua desvalorização, mas não é uma atitude externa explícita. Já o ciumento não. Ele vive a desvalorização, a baixa autoestima, o movimento que é o movimento de não se sentir amado nem aceito, e nesse processo ele se manifesta, expressando o seu desagrado diante da situação em que gere a ele um certo desconforto no que diz respeito ao ciúme. Então, a Joana de Ângeles vai falar no Ser Consciente que a insegurança psicológica e desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma, transforma-se em algoz implacável do ser. Então é um algoz daquele que vive isso. O paciente, ela chama de paciente, que lhe tomba nas malhas estertoras, estertora em suspeitas e verdades que nunca encontra apoio nem reconforto. Atormentado pelo ego dominador, o paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, asfixiar, né? Porque é uma verdadeira asfixia, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, em cujo campo se homizia, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhes ocultam a imaturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. E aí ela vai dizer: no aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão e à verdade. Então, o ciúme atenasa quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. O ciumento inseguro dos próprios valores descarrega a fúria do estágio primitivista, é dolorosa, viu, Joana? Pega pesado. Do estágio primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras em que se consomem, até incêndios em ocorrências imaginárias, com a mente exacerbada pela suspeita infeliz, envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca insanemente. E ela vai continuar avançando. A armadilha do ego presunçoso, ele merece o extermínio através da conquista de valores expressivos que demonstre o próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz.
E só conseguimos fazer esse movimento de encontro com as possibilidades que habitam em cada um de nós de sermos felizes, fazendo um mergulho para dentro. Ela vai dizer que o self, ele é o responsável para organizar a psique. Nessa condição que a gente expressa como sintoma, né, porque o ciúme é um sintoma, o ego, ele, porque não quer perder o seu lugar, a sua condição de gerenciador da psique, ele termina criando mecanismos de proteção e de defesa. E aí deixa em segundo plano o self, que deveria ser o organizador, o gerenciador maior da psique. E quando o self não é ouvido, ele passa a existir mecanismos lá na ponta que são doenças, os problemas que aparecem de várias monta e a pessoa não identifica porque ela não tem o hábito de olhar para dentro. Então a Joana vai dizer que o self, somente o self pode conseguir essa façanha, arrebatando as algemas a que se encontra agrilhoado para somar rico de realizações interiores, superando a estreitez e os limites egóicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais, vencidos pelos gases venenosos do ciúme. E ela termina no livro O Ser Consciente. Liberando-se da compreensão do ciúme, a pouco e pouco, o eu profundo respira. O eu profundo alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor e com a vida. Ela segue com a inveja, mas aqui no Ser Consciente ela termina com essa passagem que é grandiosamente relevante para que você perceba. Quando a gente se libera da compreensão do ciúme, ou melhor, liberando-se da compreensão do ciúme, a pouco e pouco, da compreensão não, liberando-se da compressão do ciúme, a pouco e pouco o eu profundo ele vai respirar. Respirar e alcançar as praias largas da existência, que é chamado auto-amor, a autovalorização, o auto-perdão. Porque eu sei que reencarna, e nós somos reencarnacionistas, falo aqui para um grupo de estudo espírita, nós sabemos que ele vem ao longo de sucessivas existências vivendo processos atávicos e movimentos de alma que porventura levaram ele em relacionamentos delituosos, em transgressões as mais variadas, criar um movimento de alma que gere esse ciúme exacerbado, porque normalmente o ciumento, ele traz nele o potencial da traição. Então, quando a gente tem um ciúme muito exagerado, é porque a gente sabe que o outro é capaz de fazer aquilo que nós fizemos, ou aquilo que nós podemos fazer, ou aquilo que nós estamos fazendo. É interessante isso. A gente projeta no outro, é um conteúdo projetivo, que sugere o quê? Que a gente fez, a gente vai fazer ou fará. Ou melhor, o conteúdo projetivo de ficar atribuindo, olha, você indo para essa reunião com seu chefe ou com sua chefe, olá, você indo para esse parque, esse retiro aí só de homens, a maioria homens ou a maioria mulheres, olha como você tá. Quando a pessoa faz isso, ela está projetando no outro a possibilidade daquilo que ela poderia fazer, ou que ela já fez, ou que ela está fazendo, ou que ela faria. E isso, portanto, pode ser em ato ou em pensamento. Então, os movimentos projetivos desses ciumentos exacerbados denotam que aquele ser que irradia esse ato ciumento de forma tão veemente, ele é capaz de estar fazendo o que ele está querendo apontar no outro, pela insegurança que ele traz, pela baixa autoestima, e que a gente pode atribuir que não está fazendo agora. Mas já fez em vidas passadas, aprontou muito, volta nessa vida para tentar se reconciliar, e ao encontrar relacionamentos que mexam com aquele ponto de vulnerabilidade do ser, ele começa para ter a segurança que ele não consegue encontrar com o próprio amor, com o auto-amor, com a própria autovalorização, com o auto-encontro, com seus valores essenciais do espírito imortal que nós somos, que está em latência em todos nós, que é a questão que a gente deveria cultivar no mergulho interior, que é a nossa amorosidade, que é a nossa capacidade de acolher as diferenças, do perdão às ofensas. Como a gente não trabalha essas virtudes, nós ficamos ainda presos a esses resquícios da nossa animalidade, onde nós realmente fazíamos atos que eram tão prejudiciais que geram transtornos psicológicos para as vidas sucessivas, quando a gente não se equaciona, a gente não se reorganiza psiquicamente para se entrar num processo de auto-perdão pelos delitos cometidos. Então, ela termina. E a nossa exposição hoje é curta, que é para o grupo de estudo, ele requer um tempo reduzido, e aí está sendo um treinamento meu para ter a capacidade de sintetizar, tendo em vista que o tempo disponibilizado foram 30 a 35 minutos. Nós temos então com isso uma passagem aqui que eu grifei e que diz assim: a busca neurótica pelo amor, porém, tem prevalência nesses comportamentos ansiosos.
E porque o indivíduo pensa que a satisfação do instinto poderá acalmar-lhe a ansiedade, frustra-se com facilidade, já que as suas exigências de afeto são excessivas, totais em cima do outro. A mínima insatisfação que lhe advém atira-o para o conceito falso de que foi recusado, sentindo-se assim rejeitado. Esse é o processo, portanto, do comportamento doentio, onde a pessoa passa a viver escrava da necessidade, da busca neurótica pelo amor do outro para suprir o seu vazio, o vazio existencial que ela não vai conseguir ocupar com ninguém fora, porque ninguém de fora ocupa o vazio da gente. A gente pode momentaneamente se unir como um propósito, a gente vai falar assim, são duas laranjas, não existe cara metade ou metade de duas laranjas que se unem. Nós somos duas laranjas inteiras e cheias de buracos. E esses buracos, eles não podem ser preenchidos por ninguém de fora. Nós só podemos preenchê-los com o nosso próprio movimento de alto amor. O outro pode nos ajudar, pode nos impulsionar, pode somar, pode agregar valor, mas a gente não pode imputar ao outro que supra a nossa carência e o nosso vazio existencial. E ela vai continuar dizendo, em face dessa insegurança emocional, sente o ego ferido pelo desprezo que imagina foi-lhe concedido, deixando-se dominar por ideias perversas de autocídio ou de homicídio, quando chega às vias de fato, né, de se matar, e gera também a morte do outro. O ciúme chega ao ponto de a pessoa se mata porque não aguenta, uma pessoa que é traída, mas como os homens, ele não suporta viver o espaço de que foi o traído, né, que levou a infidelidade para a sua vida, e aí ele se mata com um tiro na cabeça. Então pode gerar um grau de gravidade extrema do autocídio ou do homicídio, quando ele próprio não aceita que a mulher faça isso, vai lá e mata a mulher. Então é uma coisa muito grave que deve ser olhada, onde está essa raiz do ciúme. E ela vai falar, 5 minutos para encerrar. Na raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia, o ciúme destaca-se como fator primacial por ser possessivo e acelvajado. Sentindo-se recusado, muitas vezes porque é cansativo o apego do paciente, e o outro parceiro exaure-se na sua convivência, isso é tido como rejeição, porque pensa certamente ao trem interferindo no relacionamento, em um triângulo imaginoso. Ela começa a criar, ou ele, uma situação de triângulo amoroso. Ele está assim porque está com outra, ou porque está com outro, e aquilo vai gerando um tormento e um consumo na pessoa que vive sobre a gerência da pessoa ciumenta, que isso gera os espaços das separações, porque é insustentável. O outro foge para a infidelidade de fato, porque de tanto o outro afirmar é como se ele construísse algo que está no campo da própria condição dele, que está sendo projetada no outro, e que o outro, olha, já que eu estou pagando o preço por algo que eu não estou fazendo, deixa eu fazer. Como todo mundo em maior ou menor grau tem esse grau de infidelidade que permeia de um modo geral as pessoas, a pessoa se segura, e num tormento desse é capaz de vivenciar o processo de infidelidade. Então, eu finalizo trazendo aqui o que ela traz como terapêutica, a terapia para o ciúme. Ela vai finalizar dizendo o seguinte, o paciente ciumento, aqui seria um trecho interessante, o paciente ciumento, em sua insegurança, não tem qualquer consideração por si próprio, necessitando, portanto, de ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos de inferioridade e de insegurança, tomando conhecimento lúcido das infinitas possibilidades de equilíbrio e de afetividade que lhe estão ao alcance. É preciso que o paciente ele vá para uma busca de um tratamento, uma psicoterapia de apoio, um movimento de trabalho de grupos de autoconhecimento, se na doutrina espírita como nós estamos, e para os grupos de estudo, para ter mais esclarecimento do encontro e do descobrimento das suas próprias condições de ser humano comum e perfeito que somos. E no processo de autoconhecimento e de autodescobrimento, ele vai identificando a gênese do ciúme, que nada mais é do que uma manifestação, que é um sintoma. Ao mesmo tempo, a libertação das ideias masoquistas primitivas, né, de automutilação, que nele permanecem, de culpa inconsciente que traz, como eu falei, por delitos praticados no passado e fica projetando no outro aquilo que ele fez muito, aprontou e fica percebendo o que pode acontecer com ele, de culpa inconsciente que necessita de punição, bem direcionada pelo psicoterapeuta, ensejar-lhe-á a compreensão de que todos erram, de que todos devem assumir a consciência dos equívocos, mas a ninguém é concedido o direito de permanecer no muro das lamentações em torno de reais ou imaginárias aflições. Então, e ela vai finalizar dizendo,
A terapêutica da bondade, tem outras terapêuticas. A terapêutica da bondade, ao lado da psicoterapia especializada, constitui elemento construtivo para a superação do ciúme, porque nesse serviço o afeto se amplia, os horizontes alargam-se, os interesses deixam de ser personalistas e a visão a respeito do mundo e da sociedade torna-se mais complacente e menos rigorosa. A amor-terapia, portanto, é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino que se aure através da oração e da esperança. Então, é evangelho-terapia, amor-terapia. Essa seria a terapêutica para o ciumento. O movimento mais amplo da abordagem, psicoterapêutica, farmacológica, quando for exacerbada, energética, espiritual, todas elas estão unidas com um movimento de empoderar o sujeito a se reconhecer como espírito imortal e que, portanto, ele precisa da autovalorização, da autoestima, ou melhor, melhorar sua autoestima, para que assim ele consiga não depositar no outro aquilo que ele próprio não está conseguindo se dar. Então eu fico por aqui com essa exposição de hoje, na certeza de que vocês irão aprofundar no debate dentro do grupo de estudos com as referências citadas, o ser consciente, conflitos existenciais e amor imbatível amor, como no Livro dos Espíritos. Vocês assim poderão ter maior esclarecimento naquilo que eu não pude alcançar e que vocês certamente poderão alcançar a partir das próprias experiências. Então, amor próprio, auto-amor, auto-perdão, as regras fundamentais para que consigamos nos livrar dessa grande mazela que é o ciúme que assola a nossa sociedade. Muito obrigado pela escuta até aqui e muita paz.